Olá pessoal, olá mamães, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto do vídeo de hoje eu tenho certeza que interessa muito vocês, porque eu vou falar com vocês sobre os comportamentos desafiadores dos nossos bebês, mais conhecidos como birras, né? As famosas birras que a gente fica tão preocupada e que acaba às vezes fazendo com que a gente, né, nós adultos, cuidadores, às vezes a gente perca a cabeça ou haja de forma inapropriada, né, para aquela determinada situação. Então, fica comigo até o final e confere esse vídeo para você ver quanta coisa eu tenho certeza que você não sabia. Bom, primeiro eu quero falar com vocês que essa é uma opinião minha, né? Baseada em tudo que eu já venho estudando agora, depois da maternidade, que eu não tinha essa opinião antes de ser mãe, e que depois do nascimento da Mayumi, muita coisa mudou, né? Nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Mas eu vou expor aqui para vocês a minha opinião, baseada no que eu venho estudando e no que eu acredito hoje, tá bom? Se por acaso você não concorda, você tiver uma opinião diferente, as suas atitudes são diferentes, a sua forma de criação é diferente, não se sinta ofendida e de maneira nenhuma e não considere, não absorva. Absorva para você somente aquilo que você acha que realmente vale a pena, combinado? O que são esses comportamentos desafiadores? É quando as crianças, os nossos bebês, eles se manifestam, né, através de choros, gritos, se tacar no chão, ou jogar algum objeto que eles têm na mão no chão. Então, essa é a forma deles se expressarem, né? Como eles são pequenos ainda, eles são bebês, eles não sabem se expressar de forma correta, né? O verbal deles ainda não é formado. Então, a forma como eles têm para se manifestar, se pronunciar, se expressar é através desses comportamentos. Por quê? Gente, os nossos bebês, eles não nascem sabendo lidar com os sentimentos deles. Eles não nascem sabendo lidar com as frustrações, porque muitas vezes nós adultos não sabemos lidar muito bem com essas situações, não é mesmo? Quantas vezes nós, quando somos contrariados com alguma coisa em relação, sei lá, a qualquer desejo nosso, às vezes a gente quer muito gritar, quer chorar, quer ter alguma reação e às vezes a gente não pode ter e precisa se controlar. Então nós adultos temos esse controle, né? A gente tem essa consciência, mas os nossos bebês não têm, eles não sabem como fazer isso. Então nós, né, como figura adulta, como figura de ensinamento para os nossos filhos, como porto seguro, precisamos ajudá-los a entender o que está acontecendo ali naquela situação, ajudá-los a entender o sentimento que eles estão sentindo e ter a capacidade de orientá-los, de acalmá-los e de tentá-los ajudar naquela situação. E não muitas vezes o que a gente acaba fazendo é reprimindo aquele sentimento dele, sabe? Se o bebê tá ali chorando, tá gritando, esperneando, gente, alguma coisa tem de errado. Não é simplesmente birra, como a gente aprendeu que é, né? A gente aprendeu, a gente foi criada que isso é uma birra. Mas na verdade, os nossos bebês, eles estão se sentindo frustrados com alguma coisa. É alguma necessidade que eles têm que eles precisam ser atendidos e eles não sabem como. Então, nós precisamos fazer esse papel de ensinar os nossos bebês, de ajudá-los a entender. E como a gente pode fazer isso? Acolhendo o sentimento deles, daquele momento, sabe? Filho, sabe? Nós precisamos respirar,
sentar perto deles, deixá-los expressar. Se eles precisam gritar, deixa eles gritar. Se ele precisa, às vezes, se jogar no chão para o físico dele se expressar e extravasar, a gente deixa. Por quê? A gente não pode reprimir as emoções deles, porque senão eles não vão aprender que tudo bem passar por isso. Eles vão aprender justamente o contrário. Poxa, eu tô precisando que alguém me ajude e ninguém está me ajudando. A minha mãe, o meu pai, a minha avó, alguém aqui que eu confio, que eu amo, que eu acho que pode me ajudar, não tá me ajudando, não tá nem aí porque eu sinto. Você entendeu? Porque eles são pequenos, eles não sabem falar, mas eles são seres humanos. Como eu já venho falando em outros vídeos, os nossos bebês são seres humanos que têm desejos, têm vontades, e eles só estão aprendendo, eles ainda não sabem ao certo o que é cada coisa. O nosso papel como pais, né, como responsáveis, o nosso papel é ensiná-los a isso, né, a entender todo esse universo que fica em volta deles, né, que é o mundo, e ensiná-los a aprender a lidar com esses sentimentos, com essas situações. Isso faz parte, isso é muito importante. A gente precisa aprender a validar e respeitar esses sentimentos dos nossos filhos. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, numa situação que os nossos filhos, vou falar uma situação da minha filha. Ela simplesmente, né, fazendo nessa parte, né, nessa faixa etária que ela tá agora de 1 ano e 5 meses, ela joga os objetos no chão, quando é algo que contraria a vontade dela. Se ela tem uma colher, ela joga no chão. Se ela tem um copo, ela joga no chão, um brinquedo. Ela simplesmente joga o brinquedo, ou ela deita no chão e começa a dar uma choradinha. Então, o que eu faço nesse momento? Eu espero ela se expressar, converso com ela, falo: filha, o que você precisa? Você tá precisando de alguma coisa? O que tá te aborrecendo? Lógico que ela não vai me responder: mamãe, eu quero tal coisa. Isso não vai acontecer. Mas ela vai se acalmar, ela se acalma com o tempinho, né? Ela vai se acalmando e ela se sente acolhida, ela se sente protegida e tudo volta ao normal. E não vai ser, gente, fazer uma vez isso, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, que a criança vai aprender e não vai tacar mais, porque isso não vai acontecer, isso não existe. A gente vai ficar falando, conversando, dialogando com os nossos filhos por muito tempo, até as fases irem mudando, né? Mas enquanto eles são pequenos, essa é a forma que eles encontram de se expressar. E a gente realmente precisa validar esses sentimentos deles, a gente precisa acolhê-los nessas emoções. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Que não é simplesmente: para com isso, para de fazer birra, se você ficar chorando aí eu vou te bater, sabe? Esse tipo de coisa, assim, porque a criança, ela vai reprimir todo esse sentimento dela, e isso não é bom. Isso, gente, no futuro pode ocasionar, sabe aquele tipo de adolescente ou de adulto que tem transtorno de comportamentos, assim, às vezes oscila muito, ou pessoas deprimidas, né? Como que é? Depressão. A depressão também, ela pode vir futuramente ocasionada de sentimentos reprimidos na primeira infância, né? Eu tenho certeza que essas são informações que muitas de vocês não sabiam, ou que vocês aprenderam diferente, né? Eu aprendi diferente, eu pensava diferente, porque a gente entendendo que os nossos filhos, os nossos bebês, eles são seres individuais e que têm sentimentos e que têm vontades e que têm desejos e que precisam aprender a lidar com as emoções, a gente passa a respeitar mais eles também. E isso é muito importante, porque eles vão crescendo com esse conceito de que a gente pode ouvir, a gente pode se expressar, a gente pode mostrar os nossos sentimentos, a gente não precisa reprimir isso, e que tá tudo bem, que sempre vai ter alguém ali que a gente confia que vai estar nos dando esse amparo,
né? A gente vai mostrar que nós somos o porto seguro deles, né? Eu acho que é isso que todas nós aqui, eu acredito que a maioria é mamãe mesmo que assiste, é o que todas nós queremos, que os nossos filhos sintam que nós somos o porto seguro dos nossos filhos, né? São o porto seguro deles, que eles podem confiar em nós. E não passar a mensagem de que eles, o respeito que eles têm que ter com a gente vai ser baseado no medo. Porque quando a gente fica reprimindo os nossos filhos, ameaçando eles de que se eles fizerem determinado comportamento, eles vão apanhar ou algo de ruim vai acontecer com eles, isso vai causando ali, guardando neles um monte de sentimento ruim, negativo, que ele não pode confiar em você, que você vai ser uma pessoa que se ele fizer algo errado, você vai julgá-lo, você vai puni-lo. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é que a gente passe a entender os nossos filhos, a vê-los com outros olhos. Isso não significa que a sua educação vai ser uma educação completamente permissiva, que seu filho vai poder fazer tudo o que ele quer, que você nunca vai corrigi-lo de nenhuma forma, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente pode ensinar os nossos filhos que determinada ação não é boa, não é certa, que pode ter consequências de uma forma onde a gente consiga acolher os sentimentos deles também, né? O diálogo, gente, e o afeto vai ser sempre a melhor alternativa, a melhor forma de criação, vocês podem ter certeza disso. Isso eu tô falando porque eu venho praticando, a Neila e a gente pratica isso em casa, é difícil, às vezes a gente acaba, não tá num dia muito bom, né, e aí a gente acaba não agindo tão certo em determinados momentos, mas porque nós estamos aprendendo também a lidar dessa forma, né, nós não fomos criadas assim e nós estamos aprendendo a fazer diferente. Então a gente quer ter essa educação diferente e a gente quer poder passar isso para Mayumi, para que ela no futuro também haja dessa forma. Por exemplo, um comportamento desafiador às vezes é criança em público fazer uma birra, começar a gritar, se jogar no chão. Eu sei que às vezes a gente vai se sentir constrangida, né? Porque algumas pessoas que não têm o conhecimento podem nos julgar, assim como eu julguei já também. Falar, aquela mãe não toma uma atitude, né? Não cuida, não educa direito seu filho. Mas o que a gente precisa começar a fazer é filtrar essas coisas e não dar atenção para o que os outros falam. Porque quando a gente começar a fazer isso e dar atenção somente para os sentimentos dos nossos filhos e deixar a opinião das outras pessoas de lado, a gente consegue também dar uma educação, fazer uma criação de amor muito melhor. Porque o que realmente importa é o sentimento do seu filho ali naquele momento que precisa de você. Então, se o seu filho no supermercado se jogar no chão, começar a chorar, um exemplo, o que você pode fazer? Ensina seu filho a respirar. Fala, filho, se acalma, fala baixo, não grita, porque a gente tem que ser superior. A gente não pode agir da mesma forma, no mesmo nível com os nossos filhos. Se eles estão gritando, a gente vai querer gritar? Não tá certo, a gente não tá passando uma mensagem de que gritar não pode. Como que a gente vai ensinar? Você não pode gritar, porque se você gritar, não. Mas a gente tá gritando. A gente tá fazendo exatamente o que a gente tá falando para não fazer. Dá para entender? É contraditório. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos com atitudes consistentes com o que a gente ensina. A gente precisa falar para eles se alimentar bem, mas a gente precisa se alimentar bem também. A gente precisa falar para eles sobre organização, mas a gente precisa ser organizado. A gente precisa ensiná-los a amar e respeitar, mas a gente precisa amar e respeitar também. Nós somos exemplos, eu venho falando isso em quase todos os vídeos. Então, assim, nesse momento que seu filho estiver tendo algum comportamento desafiador em público, a melhor coisa que você, mãe, você, pai, pode fazer é tentar ficar calmo, ir na altura do seu filho,
Você abaixa ali ou tenta pegar ele no colo, tenta passar para ele: calma, filho, tenta ficar calmo, vamos respirar. Respira, isso que você quer agora não é possível, tá? Isso que você quer, a mamãe não pode, o papai não pode, ou não é pra você nesse momento. Você quer tentar que a mamãe outra coisa, ou em outro momento, em casa a gente tem uma outra coisa que possa substituir, mas agora não pode. E você vai tentando conversar com seu filho, conversando, acalmando ele, até que essa situação passe. Eu pratico muito isso na minha casa, porque ela tem esses comportamentos aqui em casa. E é uma coisa assim, é um treino diário mesmo, de a gente pegar, tentar conversar, respirar junto e tentar ensinar que ficar frustrado, né, que não conseguir tudo que a gente quer faz parte, né? Isso é normal e que isso vai acontecer muitas vezes na vida dos nossos filhos. A gente precisa ensinar isso para eles. E é com o tempo. É como eu já falei, não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três. Você vai ter que fazer isso constantemente e ter paciência. Tem muito estudo sobre isso na internet, textos, artigos que falam sobre isso. E eu gostaria mesmo que, se esse assunto interessar vocês, que vocês procurem, né, procurem entender. Ou se você realmente quer mudar a sua forma de educação, de criação, procure ir treinando aos poucos, porque não é fácil. A gente precisa ter mesmo vontade e persistência para ir aos poucos mudando as nossas atitudes. E não é impossível, a gente pode fazer isso, a gente pode quebrar essa barreira de criação autoritária, de criação reprimida. Isso é possível. E a gente pode criar pessoas respeitosas, conscientes, responsáveis e educadas dessa forma, sem precisar ser aquela coisa de autoritarismo, eu sou o adulto, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu mando, você obedece, você tem que fazer só o que eu quero, você não pode chorar, você não pode se expressar, você não pode correr, você não pode... Entendeu? A gente consegue uma criação diferente, basta a gente querer e se determinar isso, tá bom? Bom, é isso, pessoal, eu espero muito que vocês gostem, que sirva para alguém, que quem queira se sinta acolhido com esse assunto. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários também a sua pergunta, que eu tento responder da melhor forma, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, que assim o YouTube vai te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. E deixar o seu like, que isso também vai ajudar bastante, tá bom? E se você tem alguma amiga que está grávida ou que tem os seus bebezinhos aí, que você acha que esse conteúdo vai interessar para ela, compartilha com ela o vídeo também. Quem sabe pode ajudar de alguma forma, tá bom? Então, pessoal, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!